Opa, gente, tudo bom? Meu nome é Abraão Carvalho Guerch, eu sou estudante de Ciências Atuariais aí na Unifesp e no campus de Osasco, né? E a gente vai continuar aqui o projeto, né, de ensinando as aulas de matemática aí focadas no Enem para a galera do ensino médio. E a aula de hoje vai ser sobre probabilidade, né? Provavelmente vai estar um pouquinho mais longa que as outras, talvez não, né? Mas provavelmente sim. Porque probabilidade é uma matéria muito importante assim, na questão do Enem, porque apesar dela não ser necessariamente a que mais cai, ela exige muito mais lógica do que conteúdo. Então, exige mais prática sua do que realmente decorar a fórmula, nem nada. Eu mesmo aqui na aula não vou passar as fórmulas, não vou focar nas fórmulas, eu até posso mostrar uma ou outra, mas eu não vou focar na anotação, nas fórmulas, eu vou focar no raciocínio por trás da probabilidade, que é o mais importante. As fórmulas você aprende por fora, você decora, vê uma coisa ou outra ali de notação, você entende rápido. Agora a grande questão é tentar passar um raciocínio da probabilidade por trás dela para você conseguir em qualquer tipo de exercício desenrolar melhor. Então vamos lá, né? Vou começar falando sobre os conceitos, depois falar a diferença de arranjo, combinação e permutação e dizer como é que se calcula cada uma delas. Então vamos passar aí, né? Começar. Primeiro vamos falar sobre as introduções dos conceitos básicos, começando com o que é probabilidade, né? Probabilidade ele é o campo da matemática que lida com as possibilidades. Basicamente, a função dele é achar as chances de algo acontecer na forma de fração ou de porcentagem. Aqui, ó, sendo expresso por possibilidades favoráveis sobre todas as possibilidades. Então, basicamente, embaixo você sempre vai colocar o máximo, por exemplo, qual que é quantas possibilidades tem diferentes de quando você joga um dado, né? O dado tem 6 lados, então você coloca aqui então, você coloca aqui 6 possibilidades total e aí você vai perguntar qual que é a chance de cair número 2. Uma só, né? Porque só existe um 2 que dá 16% aproximadamente, que é o que vai estar no próximo slide aqui, ó. Por exemplo, um dado, qual a probabilidade que o número 1 apareça no lançamento? Um sexto ou 16%. E qual a probabilidade de cair um número maior que 3? Maior que 3 seria... nossa, então, nós estava vendo aqui. Aqui. Então, seria o 4, né? O 5 e o 6. Então, são 3 de 6 ou 50%, né? Agora a gente vai falar sobre eventos, ó, colocando mais dados necessários. Tipo, a gente coloca 3 dados, no lançamento desses 3 dados, quantas formas diferentes existem dos números aparecerem. Aí entra essa ideia de eventos, que é muito usado na probabilidade, onde você distingue onde os eventos vão acontecer sequencialmente e assim você multiplica as probabilidades dele. Então eu sempre coloco assim, ó, esse aqui é um exercício simples, só que mais para frente é importante você colocar essa anotação que ajuda bastante. Então coloco aqui, ó, 3 eventos, que é onde vai estar o número aqui, e cada um tem quanto? 6 possibilidades, que todos os 3 dados são 6 dados, né? Quais as possibilidades totais? 6 vezes 6 vezes 6, que está ali 216. Agora outro exemplo. Numa corrida com 15 pilotos diferentes, quantas formas diferentes existem do pódio dos 3 primeiros colocados ocorrer? Aqui a gente também tem 3 eventos, então a gente vai colocar aqui, ó, 3 eventos. Só que a distribuição de possibilidades vai ocorrer diferente, pois no exemplo anterior a gente tinha 6 possibilidades cada um, que tinha 3 dadinhos, né? E todos os dados tinham exatamente 6 lados, então ficava 6 vezes 6 vezes 6. Agora aqui é um pódio entre 15 corredores. Se, por exemplo, vai ter, finge que cada corredor tem o número dele, corredor número 1, corredor número 2. Se o corredor número 2 ficar em primeiro, quantas possibilidades que tem aqui? 14 só, porque o 2 já foi, né? Então dos 15 só sobrou 1. Aí caiu 3 aqui, e aqui tinha 15, né? E caiu 3 aqui. Aí quantos que sobrou aqui? Já foi o 2 e o 3, só sobraram 13. Só que eu estou colocando a possibilidade do 2 e do 3, mas poderia ser qualquer corredor, né? E aí a gente vai sempre fazer desse jeito. Aqui embaixo ó, eu coloquei a forma, que seria esse n fatorial sobre n menos p fatorial. Mas aqui você não tem que se prender a muita forma, e sim a esse raciocínio que eu estou mostrando aqui. Ó. No início tinha 15 possibilidades, porque era 15 corredores. Aí caiu um aleatório aqui, coloquei o corredor número 2. Aí aqui sobrou só 14, porque já tem um aqui.
cai um aleatório, o próximo só vai ter 13, porque já caiu um ali. E o que é o que está posto aqui nesse raciocínio aqui no próximo slide, ó. Mas no raciocínio é bem mais fácil. 3 eventos, 15 corredores, para primeiro, 14 para segundo e 13 para terceiro, sendo 15 vezes 14 vezes 13, que são 2.330 possibilidades totais. Esse que é o raciocínio que tem que se preocupar. Sempre aqui, ó, 15 corredores, 15 corredores e os 3 eventos, que seriam o primeiro, segundo e terceiro colocado. Os eventos é onde vai estar esses 15 corredores jogados. Então, os 15 podem estar em primeiro, ou em segundo, em terceiro, e é assim que você vai distribuir as probabilidades. Mas, eu esqueci de falar aqui sobre o fatorial, que é o que estava aqui dizendo aqui embaixo também, ó, que é representado pela exclamação. Fatorial, basicamente, é um número que você vai colocar, né, antes. Então, tipo, ó, 5 fatorial. O que é o 5 fatorial? É o 5 multiplicado por todos os números antes dele. Então, é o 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Todos os números até chegar no 1, entendeu? Então, isso que é fatorial. Sendo assim, vai dar exatamente se a gente fizer pela fórmula lá, o n menos p, não, n fatorial, né, sobre n menos p fatorial, vai ficar aqui, ó, 15 sobre 15 menos 3, o p é o número de eventos, então, 15 menos 3 fatorial. Isso aqui vai dar 12 fatorial. E aí você pensa, o 15, ó, é a mesma coisa que 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial, que é o resto, sobre 12 fatorial, né? Aí isso elimina com isso, pronto, ficou 15 vezes 14 vezes 13. Na fórmula vai dar o 15 vezes 14 vezes 13 que eu falei aqui, ó. Só que você não tem que lembrar dessa fórmula, lembra do raciocínio aqui, ó. Só colocar o maior aqui e diminuindo nos outros até acabar os eventos. Então, bem simples, é isso aí. Então, vamos para o próximo. Vou falar aqui agora sobre arranjo, combinação e permutação e a diferença entre eles, que são os três principais aí da análise combinatória, né? Primeiramente eu falo assim, ó, o permutação a gente não se preocupa tanto, que a permutação é basicamente um caso especial de arranjo. Os dois principais são arranjo e combinação, que são os dois ali que tem que aprender a diferenciar na maioria das vezes. Você vai ficar meio confuso e vai ter que diferenciar. Ali, ó, o grande diferencial de arranjo e combinação é analisar se a ordem importa. Então você vai ter que sempre pensar nisso. Importa ou não a ordem? Uma coisa que eu aprendi, assim, um truquezinho que o professor me ensinou, é que se você pensa, para você lembrar se é arranjo ou permutação, né, ou se é arranjo ou combinação, você pensa, a ordem importa? Aham. Se for o aham de sim, é porque é arranjo, tá dando? Então sempre o que a ordem importa é arranjo e o que a ordem não importa é combinação. Aí lembra desse aham aí que dá uma ajudinha. Mas enfim, vou dizer o que significa isso de o caso da ordem importar ou não, né? Se você tem os 3 eventos, ó, como eu tinha mostrado no anterior, aquele lá dos 15 corredores era um arranjo, aqui ó, 15 corredores, 3 eventos. Os 3 eventos são o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Quando a gente diz se a ordem importa, é tipo assim, pensa se a gente colocasse o corredor 3 em primeiro, o corredor 12 em segundo e o corredor 7 ficou em terceiro. Isso é diferente do que se tivesse sido isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Se vocês quiserem ler ali, também tem uma explicaçãozinha básica aqui, ó, sobre os corredores aqui, mas eu estou tentando exemplificar o máximo para vocês aqui nos desenhos. Então, isso é diferente do, por exemplo, o corredor 12, 7, 3. Tá vendo que é uma possibilidade diferente? Ainda é o corredor 3, 12 e 7. Só que a ordem ter mudado, mudou, porque aí agora o cara está em primeiro e tal, então é outra possibilidade. Quando isso aqui acontece, que é diferente, ó, esses dois aqui não são iguais, é porque é um arranjo. Já a combinação não. A combinação aqui, ó, já na combinação não há essa distinção entre ordem. Por exemplo, uma sala, saiu sal aqui, mas é uma sala irá escolher 3 de seus 10 candidatos para formar uma comissão. Quantas formas existem dessa comissão ser feita? A sala tem 10 candidatos e vai montar uma. Eu vou colocar, não vou dar nome para todos os 10 candidatos, né? Pensa no candidato 1, 2, 3 e tal, né? Aí vai formar um time de 3 candidatos. Tá vendo que
aqui formar um time não é sequencial, eles não falam, vou escolher o vice-presidente, o presidente e o outro. Não, só são três pessoas. Então a pessoa 3, 1 e 2 é igual a pessoa 2, 1, 3, tá vendo? Isso aqui é igual nesse caso. Se você formar uma comissão com a pessoa 3, 1 e 2, com a pessoa 2, 1 e 3, é a mesma coisa, está formando com as mesmas pessoas, entendeu? Então isso aqui é um caso de combinação, onde a ordem não importa. Aqui foi o que eu falei aqui, ó. Comissão, por exemplo, não existe diferença entre uma comissão entre os candidatos 2, 5, 8 e 8, 5 e 2. Ambos são a mesma comissão, sendo assim se caracteriza uma combinação. Então, vamos falar de agora como calcular cada um deles, né? Começando pelo arranjo, onde a ordem é forte, que são os dois métodos ali. Análise de favoráveis e de desfavoráveis. Então, vamos lá. Aqui, ó, começando pela análise das favoráveis, né? Que são as que geralmente você vai optar, que é mais fácil que você já chega rápido. São os exercícios onde você vai pegar a possibilidade geral e a possibilidade de algo específico ocorrer. Por exemplo, o exercício aqui, ó. Uma urna contém. Por que tá? Aí. Uma urna contém 5 bolas brancas e 8 pretas. Qual a probabilidade de um sorteio de 5 bolas, 5 delas sejam da mesma cor? Aí você pensa, qual que são as possibilidades que sejam de tudo? São das 13 bolas, ó, são 5 brancas e 8 pretas. Então são. Vou pegar aqui. Então vai ser 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. E vai ser, ó, primeira bola, segunda, terceira, quarta, quinta. Que vão ser 5 bolas tiradas. Então esse é o total, tudo. Então a gente já chegou aqui, ó, a esse valor. 154.440. Esse é o total. E agora a gente analisa as favoráveis. Então a gente analisou o total e agora a gente analisa as favoráveis. Favoráveis é o que está dentro do que o exercício pediu. O exercício pediu aqui 5 bolas da mesma cor. Qual que é a possibilidade de cair 5 bolas da mesma cor? Tudo branca ou tudo preto, né? Então seria, ó, aqui ó, a 5 branca ou a 5 preta. Então a gente primeiro calcula, vamos ver aqui, ó, a da branca, né? Que eu fiz aqui primeiro, foi, da branca. Quantas bolas brancas tem? 5. Então a gente faz o. Vamos ver o que cai 5 bolas brancas. Então a gente faz aqui, ó, 5 eventos, que são as 5 bolas tiradas. E vamos ver as brancas, que seriam 5, 4 agora, 3, 2, 1. Isso aqui vai dar, quantos que eu coloquei aqui? 120. Tudo multiplicado 120. Então são 120 possibilidades de cair só bolas brancas, 5 bolas brancas. Agora, bola preta. Quantas que são as possibilidades? 5 eventos ainda, né? As possibilidades seriam. E quantas bolas pretas tem? 8. 8. Então seria 8. Aí vai diminuindo, como eu disse. Sem se prender aquela forma. Sempre coloca o maior e vai diminuindo. Então seria 8 bolas. Uma bola vai cair aqui, vai sobrar 7. Uma vai estar aqui, vai sobrar 6. Outra disso. Aí 5 e 4. Isso aqui você faz a multiplicação entre elas aqui, vai dar esse valor aqui, ó, 6.720. Então são 120 possibilidades aqui, ó, de cair só branca e 6.720 de cair só preta. Então você soma as duas agora, que são as possibilidades de cair da mesma cor que pediu, né, que seria branca ou preto, e vai dar 6.840. Essas são as possibilidades de cair da mesma cor. É aquilo que eu te falei. Você coloca sempre embaixo o total, 154.440. Em cima as favoráveis, que deu 6.840. Pronto. Aí a gente tem a possibilidade aqui. Qual que é a probabilidade de cair da mesma cor? Essa é a resposta. Lembrando que nunca pode deixar nesses valores grandes. Aí você vai ter que fazer a simplificação da matemática, né? E ir dividindo. Os 2 dá por 2, aí vai dividindo. Até ficar o menor valor possível. Nunca vai te dar uns valores grandões assim. Talvez até ter, mas o certo é sempre ir diminuindo para deixar a fração o mais pequena possível. Não pode deixar nesses valores. É que aqui eu estou só exemplificando o raciocínio, né? Não vou me prender isso de dividir. E aí vocês fariam no exercício, né?
Agora falando da outra forma de fazer, que são a análise dos desfavoráveis, né? Que é o contrário do que a gente estava fazendo aí de favoráveis, que a gente vai pegar as que não constituem o que o exercício está pedindo e a gente vai excluir do total. Ou seja, se a gente pegar as que não constituem e excluir do total, o que vai sobrar é só o que constitui. Esse é um método quando é muito mais fácil você achar o que não tem a ver com o que está pedindo do que achar o que está pedindo, entendeu? É mais fácil na prática, ensinar aqui na prática. Ó. Vou usar o exercício aqui de baixo. Um jogo sorteia aleatoriamente 3 moedas de um total de 10, sendo 5 moedas de valor 1, 3 de valor 2 e 2 de valor 3. Sabendo disso, qual a chance da soma dos valores das 3 moedas serem maiores ou iguais a 5? Se você for ver, tem muitas possibilidades da soma da. São 3 moedas. A chance de a soma dar maior que 5 é muito grande. Então é mais fácil a gente avaliar as que não são maiores que 5, iguais ou maiores que 5. Que é o caso onde vai ter moeda 1, 1, 1, ou que aí seria 1 mais um igual a 3, ou 2, que aí somando todas dá 4. Essas são as únicas possibilidades. Mas lembrando que não é só isso, porque a gente tem que lembrar em conta que é um arranjo, ou seja, a ordem importa. Então existem essas outras duas aqui, que são 2, 1, 1, 1, 2, 1. Que a ordem importa. Então tem o 2 no final, 2 no início e o 2 no meio. Então todos esses daqui, se a gente somar, dá 4. Qualquer valor diferente desse vai dar maior ou igual a 5. Então a gente primeiro avalia quais são as possibilidades disso acontecer. Ó. No próximo slide já vai ter o resultado desses daqui. Ó. Daqui, ó. Nesse caso é mais fácil analisar os números de casos onde a soma não dá apenas não dá 5 ou mais. Que são os casos 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Opa, passei sem querer. 2, 1, 1, 1, 2, 1 e 1, 2. E qualquer possibilidade tirando essas resultará em um número maior ou igual a 5. Logo, veremos o total de possibilidades das 10 moedas em 3 eventos, que são as 3 moedas que ele vai pegar aleatoriamente. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, 720. A possibilidade de ser 1, 1, 1 é 5, 4, 3. Deixa eu pegar aqui o caneta para exemplificar. Opa, caneta aqui. Isso. Aqui, ó, esse 5 e esse 4 e esse 3 são do que eu falei. São 5 moedas de valor 1, depois 4, depois 3. Aqui, por coincidência, também deu 5, 4 e 3. Só que o que acontece? O 5 e o 4 são das moedas de valor 1. E esse 3 são das moedas de valor 2, entendeu? Que aqui, ó, deixa eu voltar aqui, são exatamente 3 moedas de valor 2, tá vendo? 3 moedas de valor 2. Por isso que aqui deu 3, consequentemente todas deu 60. Mas esses dois aqui tá representando das bolas de valor 1 e esse daqui é a bola de valor 2. Então, aqui, bola valor 2, ó, no meio, bola valor 2. Acabou dando 60 tudo, a gente soma, vai dar 240. Então são 240 possibilidades desfavoráveis de um total de 720. Então agora a gente tira. Então, ó, se era 240 os desfavoráveis, então são 480 favoráveis. Então a possibilidade de serem maiores ou iguais a 5 são 480 sobre 720. É assim que a gente faz arranjo pelo método de analisar as desfavoráveis. Agora, por último, fala sobre a permutação, né? Que tem essas duas aí, permutação simples e com repetição. E começando assim com a permutação simples, que é algo bem básico. A permutação simples, ó, ela é basicamente um caso específico de arranjo, onde também importa a ordem, só que a diferença é que a permutação, o número de eventos, ele vai ser igual ao número de variáveis, exatamente certinho. Geralmente esses exercícios têm a ver com essa coisa de anagrama, sempre cai essa coisa de anagrama com permutação, porque ó, você pode ver aqui, ó, existem aqui exatamente 8 letras, tá vendo? Então são 8 letras para 8 eventos. Então se tem 8 letras, 8 eventos, é uma permutação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 aqui. Então, sempre que o número de possibilidades ali dentro é igual ao número de eventos, é uma permutação. Aí para você resolver isso aqui vai ser 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então é só o 8 fatorial. Se resolver é só você pegar o fatorial e resolver. Bem simples. Só que o que entra na permutação, que é
mais importante é o caso da permutação com repetição. Que a questão dela é o seguinte: a ordem importa sim, mas às vezes a ordem não vai importar entre elementos repetidos. Como por exemplo o anagrama carro aqui, ó, a palavra carro. Tá vendo que tipo a ordem importa? Se você colocar o C na frente aqui do A, vai ficar aquilo, negócio nada a ver. Agora, se você inverter os dois R's de lugar, aí não vai mudar nada. Então a ordem entre eles dois não importa das partes repetidas, mas o resto sim. Então o que que você vai fazer para achar o cálculo disso, né? Ó, tá vendo aqui? Tem toda a explicação do porquê. Se você inverter aqui, ó, daria errado. Aí deixa eu pegar aqui, ó. Esse caso aqui, ó, tô invertendo os R's, ó. Aqui, ó. Como carro ou carro. É como se fosse o R1 e o R2 e aqui o contrário. Então, para você calcular, basicamente você vai fazer o fatorial. Então aqui, ó, o nossa, inclusive aqui tá errado, tá? 8 fatorial, mas aqui é 5, né? Porque só tem 5 letras aqui no carro. Então, ó, carro tem uma, duas, 3, 4, 5. 5 letras. Então é o 5 fatorial que a gente falou, né? Dividido pelo número de repetições. Quantas repetições tem aqui? Uma, duas só, do R. Então a gente coloca 2 fatorial e pronto. A gente vai dividir aqui, ó. 5 fatorial vai dar 60, né? 5, isso. Não, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí isso aqui elimina com 2 fatorial aqui embaixo. Aí fica só 5 vezes 4 vezes 3, que isso mesmo. Vai dar 60. Então pronto. Existem 60 formas diferentes de escrever o anagrama carro. Agora a gente entra aqui, ó, com uma palavra com mais repetições e a gente só faz o mesmo. Aqui, ó, casca são 5 letras. Bota aqui. Casca são 5 letras. 5 fatorial. Dividido, agora vai ser duas repetições do C, ó, tem 2C e duas repetições do A. Então vai ser 2 fatorial do 2 e 2 fatorial de novo. Isso aqui vai dar, né, entre os dois. Isso aqui vai dar 4, então vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4. Aqui, esse 4 é meio bugado, né? Enfim, aí o 4 anula com o 4. 5 vezes 3 vezes 2 vai dar 30. Então, pronto. Aqui existem 30 formas diferentes de escrever o anagrama casca. Por último, vamos falar sobre combinação aqui, né? Que é o caso onde a ordem não importa. E basicamente você tem que analisar assim, se não há uma distribuição sequencial dos eventos, né? Que a gente fala dos 3 eventos, 4 eventos, dependendo do caso. O exemplo que eu usei foi o da comissão lá, né? Que eu vou repetir aqui, que era as 3 pessoas numa comissão. Tinha 10 alunos, né? Aqui embaixo tem outro exemplo. Então, sim, você sempre tem que analisar se você mudar a ordem, se vai mudar uma possibilidade ou não. Nesse caso aqui, ó, existem 12 alunos na escola, que está em questão aqui, né? 12 alunos. E vai fazer uma comissão com 3. Aí eu penso que tem os alunos assim, 1, 2, 3, 4. Aí a comissão do aluno 3, 4 e 5 não é diferente do 5, 3, 4, sabe? É a mesma coisa. Basicamente, esses exercícios de combinações sempre estão ligados a essa coisa de criar times. É sempre criar um grupo, sabe? Eu, pode existir um exercício aí que eu não estou pensando agora, mas em 90% dos casos é sempre exemplo de combinação, é sempre quando vai criar uma comissão, vai criar um time, criar um grupo, sempre que vai criar alguma coisa assim onde não é essa distinção, aí é onde se encaixa a combinação. Que aí, para você fazer ela, é basicamente você fazer igual você faz o arranjo. Então você cria aqui, ó, 3 eventos, que, como eu disse, não são distintos entre eles. Aí você vai colocar, ó, 12, que são dos alunos aqui, né, total, depois 11, depois 10. Aí você multiplica, vai dar aqui quanto que eu coloquei? 1320, ó, 1320 o resultado. Agora você vai dividir pelo número de eventos fatorial. Então são 3 eventos, então é dividir por 3 fatorial, entendeu? E aí dá o 220 aqui, né?
Nossa, mas aqui eu coloquei 130 dividido por 3 fatorial, né? Eu não coloquei o 1320. E foi um pouquinho errado. Pera aí, deixa eu ver na calculadora quanto dá. Ah, não, tá certo. É que eu escrevi 130 aqui, mas não dá esse. Dá 1320, que é isso aqui, ó. 1320 dividido por 3 fatorial dá 220. Então existem 220 formas de se criar essa comissão. É, por fim, aí só para fazer uns exercícios do Enem, já que o foco das aulas é exatamente isso, os exercícios do Enem, né? Então vamos lá fazer alguns aqui. Eu recomendo vocês a não tentar fazer junto comigo, assim, tipo, vendo eu fazendo. Pausa o vídeo aqui, ó, no exercício e tenta fazer sozinho. Aí depois eu vou solucionar aqui com vocês e aí você vê se você acertou ou não, né? Esse primeiro aqui, ó, no Enem ele vai sempre colocar um texto maiorzinho, assim, só para te confundir, mas é simples, ó. Vamos avaliar aqui, ó. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. 12. Eu sempre marco os números aqui para lembrar. 12 times. As informações importantes. O jogo de abertura foi escolhido da seguinte forma: os primeiros foram sorteados 4 times para comprar um grupo A. Então são 4 eventos, ó. 4 eventos, são 4 times sorteados desses 12. Em seguida, entre os times do grupo foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Então, vamos focar no primeiro aqui, ó. Sortearam 4 times para ser o grupo A. Então, o grupo A, ó, é igual a esses 4 times, que aí vai 12, aí 11, 10, 9. Multiplicado. Só que aqui, lembrando, aqui é uma combinação, ó, porque são, como eu disse, sempre que vai criar um grupo, um time, uma comissão, não tem diferença entre o time, pensa assim, ó, Barça, Real Madrid e PSG, não é diferente do grupo PSG, Barça, Real Madrid. Você só inverteu a ordem, mas é o mesmo grupo, entendeu? Então aqui é uma combinação. Então faria esses números aqui multiplicados e depois dividiriam eles por 4 fatorial. Então isso aqui é uma combinação. E agora está dizendo aqui que eles desses 4 times, ele sorteou 2 times, um para jogar em casa e outro para jogar é, como visitante. Então são dos 4 times aqui e 3 aqui. Nesse caso sim um arranjo, porque a ordem importa. Porque se cair Real e Barcelona, Real Madrid aqui e Barcelona, é diferente de cair Barcelona e Real Madrid. Por quê? Porque está dizendo que o primeiro vai jogar em casa e o outro vai ser visitante. Se invertesse, aí o Barcelona quer jogar em casa e o outro visitante. Então, o primeiro caso é uma combinação e o segundo caso é um arranjo. Então, aqui, ó, os exercícios aqui, ó, quantidade de times. Tá, então, ó, a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas para o time de jogos de abertura podem ser calculados através de A, uma combinação e um arranjo, respectivamente. É isso o resultado dessa 1. É uma questão assim mais teórica, né, a ver com a matemática, mas tem que analisar isso daí. Próximo, essa questão aqui do Enem 2020, aqui na foto que eu coloquei, cortou. Isso aqui é do Enem, é, Enem 2020, aqui, ó. Enem 2020. Então, nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Mordovo Rivley gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter de tal forma que as vocais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre elas, entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por aqui, ó. A gente está usando aqui a questão da permutação com repetição, né? É isso que está exigindo nesse exercício. Ele está dizendo que tem que ter esse anagrama aqui, ó, sem diferenciar o espaço entre as letras. Então vou colocar tudo junto aqui, ó, Ian Potter. Ian Potter. E o que ele quer? Ele quer o número de possibilidades desse anagrama, que isso aqui só que tem a questão de sempre ser intercalado uma consoante e uma vogal. Então a gente analisa aqui quantas vogais tem
3. Não, 4, 4. Aqui, ó. U, I, A, O, E. 4 vogais. 4V. E consoantes é o que sobrou. M, P, Q, T, E. Então são 5 consoantes. São 9 aqui, então o que a gente vai ter que fazer? Ó? São 9 eventos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para dar certo essa coisa da intercalada, a gente vai ter que colocar consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Vai dar exatamente aqui, ó, 5 consoantes e 4 vogais. Então a gente vai ter que fazer isso aqui para desse exercício. Lembrando que tem a repetição dos dois T's, então não pode esquecer disso. Então como é que ficaria? 5, 4, 4, 3. Essa aqui tá um pouquinho confuso. Deixa eu fazer aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. E aí é das vogais 4, 3, 2, 1. Fica um pouco confuso. Mas isso é exatamente aqui, ó. Sim, isso aqui é o fatorial, ó, de um. E esse aqui é o fatorial de outro. Que vai dar exatamente 5 fatorial, então, vezes 4 fatorial. E como tinha a repetição dos dois t's, tudo isso sobre 2 fatorial. E aí que tá, ó. O Enem tem sempre questão de A, B, C, D, E, né? Mas na foto que eu tirei cortou também. Então nenhuma dessas é a certa. A certa é isso daqui, ó. É 5 fatorial vezes 4 fatorial sobre 2. Essa é a questão certa que estava lá no Enem, era a questão E. Só que na hora que eu tirei aqui não veio, ó. Estranho, né? Foi para dar o bait aí para ver se vocês iam ver que estava errado, pô. Então, para terminar, vamos ao último exercício. Esse aqui é um pouquinho complicadinho, porque ele tem bastante texto para confundir nós, mas não, só presta atenção que não dá errado. Ó, numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4, 5, participaram de um desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados, que podem atribuir somente as notas entre 6, 7, 8, 9 e 10. A campeã será a escola que obtiver maior pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma nas notas atribuídas pelos jurados no quesito enredo e harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano no momento e que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito bateria. Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam a escola 2 campeã? Aí o que a gente tem que ver aqui, ó? Ele é um pouquinho mais complicadinho, que você tem que usar a lógica para ver o que é mais fácil, porque o Enem não diz se você vai usar permutação, se vai usar favoráveis, desfavoráveis, você tem que ver o que é mais prático. Então aqui, ó, você olha, ele quer que a escola, as possibilidades de notas aqui da B, ó, do jurado B de bateria, que fariam a escola 2 campeã. A escola 2 está com 66 aqui, ó. Vamos ver as outras. 55, 50, 68. A nota máxima é 10, né? Se você for ver, ó, nem a 55, que é o mais próximo desses daqui, ó, 50 e 54, se tirar 10 não passa ela. Que vai ficar com 55. Se tirar 10 na última, vai ficar com um total de 65. Que ainda assim está atrás dela. Ou seja, qualquer possibilidade aqui, as 4 notas, seja de 4 não, 5 notas, né? Que são aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10 são 5 notas. Então 5 nessa, 5 nessa, 5 nessa. Todas essas 5 possibilidades fariam a escola 2 campeã, né? Não mudaria nada. A grande questão é a disputa entre a 2 e a 4. Tá dizendo aqui, ó, que se empatar, quem tiver a melhor enredo e harmonia ganha. E se você for ver, ó, enredo e harmonia 2 ganhou da escola 4. Então, empate ou maior dela já configura como campeã. Então vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Quais seriam os casos? Ela precisa empatar ou tirar mais. E ela está 2 pontos abaixo. Ou seja, ela precisa tirar 2 acima no mínimo. Então, se a nota aqui da escola 4 for 6, a nota da escola 2 tem que ser 8, 9 ou 10 para ela ganhar. O 8 para pelo menos empatar, o 9 ou 10 para ganhar direto.
Se a nota for 6, vai ter que ser 9 para empatar ou 10. E se a nota for 8 dela, só o 10 ganha. Quantas possibilidades são? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tá um 10, não 16. Né? Então são 6 possibilidades entre elas para a escola 2 ser campeã. Então entre elas duas, ó, são 6 possibilidades entre elas duas. O resto são 5, 5, 5. Então é só você multiplicar. 5 vezes 5 vezes 5. Já que qualquer nota que elas tirarem não muda nada. Por isso que tem assim. Porque se o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Não importa quanto elas tirar, a escola 2 ainda seria campeã. Porque nenhuma delas tem pontuação para passar. Agora a grande questão entre elas duas seriam as 6 possibilidades. Entre essas duas aqui só tem as 6 possibilidades de ela ser campeã. Então 5 vezes 5 vezes 5 vai dar, isso aqui dá 125, né? E vezes 6 vai dar os 750, né? Deixa eu só fazer na calculadora para ter certeza que dá 750. 125 vezes 6, isso, 750, a resposta certa é a C. Lembrando que nessa aqui era um exercício de arranjo, né? Porque a nota B, a nota diferenciava. Se fosse uma nota diferente aqui, seria uma nota para 1 e para 2, tá vendo? Existe uma diferenciação. Só naqueles exercícios de time que seria uma combinação, né? Então, e a gente fez o arranjo, chegamos no 750 e é isso. Obrigado, gente, aí. Valeu aí pela aula. Espero que vocês vão bem aí no Enem e tenha sido útil a minha aula. Tá aí o meu nome, né? E o meu Gmail aparecendo na tela. E é isso, muito obrigado. Boa sorte para todo mundo aí no Enem, bons estudos. Espero que todos alcancem aí o que querem. Valeu.